Você pergunta e eu respondo, afinal de contas, perguntar não custa nada e responder é um prazer. O Gladstone faz uma pergunta, Gladstone, não tenho a menor ideia que resposta. Como é que a gente faz para sair dessa crise econômica, política e institucional? Olha, eu não sei responder essa pergunta não, de verdade, viu, Gladstone? Mas o que eu sei dizer para você é o seguinte: uma boa construção começa do alicerce, da base. Eu tenho visto muitos esforços do pessoal começando a construir pelo telhado. Não vai ficar em pé. Então eu acho o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é começar realmente com as mudanças institucionais. Quer dizer, quais são as mudanças mais profundas, tipo a da Previdência que já foi feita, ela é econômica, mas ela também é estrutural. Então a tributária, principalmente simplificar, não é só o que a gente paga de imposto, que já é alto, mas é a dificuldade para pagar toda essa burocracia. Quantas pessoas tem na sua empresa só para dar conta de atender os requisitos do governo? O chamado compliance. Olha que loucura! A última estatística que eu vi, você tem 4 brasileiros para um americano e você tem 10 brasileiros para um chinês, só para atender o que o mercado pede. Então eu acho que um bom começo é esse, viu? Vamos desburocratizar? Vamos simplificar? Aliás, simplificado e leveza. Vale para os negócios e vale para o nosso dia a dia. Olha só, o Igor tem uma pergunta que eu acho que não é uma pergunta, é uma curiosidade dele, que o Igor fala assim, por que a língua inglesa é valorizada em detrimento à língua portuguesa? Não, não é bem assim, Igor. Ela é valorizada como a segunda língua. Eu acho que se você não tiver um português bom, você vai derrapar. Saber falar e escrever bem o nosso idioma, que aliás é um idioma lindíssimo, né? A última flor do Lázio, né? Essa é a inspiração. O português é a última das línguas latinas, da raiz latina, mas o inglês é fundamental, por quê? Porque, na verdade, com a dominação econômica lá dos séculos XVI, XVII e XVIII da Inglaterra e a emenda com a dominação econômica norte-americana, o que acontece? O inglês comercial acabou padronizando o inglês como língua universal. Então, o Esperanto hoje é o inglês, quer queira ou não queira. Os franceses resistiram muito, o francês até hoje ainda é a língua diplomática do mundo, mas o inglês é essencial. A Ileia nos manda uma pergunta, ó, papo cabeça, vamos ver se eu entendi, Ileia. Ela mandou lá pelo LinkedIn, ela está perguntando o seguinte, a erosão da cultura de uma corporação, de uma empresa, no longo prazo destrói a empresa? Pode destruir se entrar no lugar daquela cultura uma cultura indesejável, mas também pode contribuir muito se a cultura futura for a cultura desejável. Por exemplo, uma empresa que é muito conservadora, não tem cultura de inovação, muitas vezes migrar para uma cultura de novos produtos, novos serviços, às vezes um ambiente mais arejado de trabalho, valorização das pessoas, tudo isso pode ser uma cultura desejável. E aí você pergunta, o RH pode dar conta disso? Normalmente é o RH quem fica ali medindo clima e cultura, né, para fazer esses devidos ajustes. Mas olha, Ileia, hoje tem muitas consultorias boas que vai lá e mede a cultura que você tem e a cultura desejável. E aí ele vê esses gaps e pode ajudar você e a sua empresa, o seu RH, a migrar para tal da cultura desejável. Você pergunta e eu respondo.